Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 13 de novembro de 2025. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Isaías. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Lembrem-se sempre de que o centro de tudo é a palavra de Deus, é a maravilhosa salvação que encontramos em Jesus Cristo. Mergulhe nas Escrituras buscando entender o profundo amor de Deus que se manifestou na cruz do Calvário, dando seu único Filho para morrer por todos nós. Cada versículo lido deve nos reconduzir a essa verdade fundamental. É por meio de Jesus que temos acesso à vida eterna, e é em sua obra consumada na cruz que encontramos perdão, propósito, força e salvação. Que a sua oração seja um clamor por mais entendimento da salvação e por uma vida que glorifique o nosso Salvador. Leia, medite, ore e viva a palavra, pois ela é o mapa para a salvação em Cristo Jesus. Avante com fé e perseverança. O Senhor Jesus está sempre conosco. Não se esqueçam de se inscreverem no link que consta na descrição do vídeo. Preciso que cada um de vocês faça sua inscrição para que assim possamos fazer o sorteio do nosso livro em dezembro. Conto com a participação de cada um de vocês. Hoje estaremos lendo Isaías capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 13 e Isaías capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 29. Que Deus nos abençoe. Isaías capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão serpente veloz, e o dragão serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que a feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com xô e exílio o trataste, com forte sopro o expuseste no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada, como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhido um a um.
Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Será o espírito de justiça para os que se assentam a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também esses cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé, por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Por todas as mesas estão cheias de vômito, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmandados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra e sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Assim, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícias, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos,
ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a estoura? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhes pare um endo, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim instrui devidamente o ensina, porque o endro não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos e grande em sabedoria. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Isaías. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai de misericórdia e bondade, graças te damos pelo dia, pelo amanhecer, pelo entardecer, pelo anoitecer, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos permita apresentar a nossa oração, apresentar o nosso clamor e estarmos na Tua presença. Suplicamos, Pai Santo, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos cônjuges, que o Senhor continue com sua forte e poderosa mão, abençoando, sustentando e livrando do mal. Paizinho, pedimos por todos que têm participado desse devocional, que o Senhor derrame saúde, paz, prosperidade, bênçãos infinitas sobre seus lares e sobre as suas vidas. Aceite, Pai Santo, os seus pedidos de orações no seu trono de graça. Faça a tua vontade sobre a vida de cada um. Visita, Santo Deus, a Maria Aparecida, que pede por sua família, a Isabel Rosa, a Maria Belmira, continue a sustentá-la, abençoá-la, Pai Santo, nessa causa na justiça, a Rosenir, o pequeno Emanuel. Pedimos, Pai Santo, pelo Arthur Miguel, pela Anice Dias, que o Senhor cure a Luzinete, a Elisângela, a Evelyn, o Davi e toda a sua família, a Cleusi, o José Carlos, a Dóquio Cabral, a Reni Gutierrez, a Sara Solana, a Ionete Kovoski, a Letícia, Pai Santo, a Gleice, a Isabel e o Conrado, a Claudineia Bernardino, a Lígia, a Júlia Prates, a Dulcimário Sidão, a Jaine Lobo, o Adriano Bernardino, a Natália, a Eme, a Solange Nascimento, a Dila Volaz, o Alexandre Zan, continue, Pai Santo, a restaurar sua saúde, o irmão Genildo, Pai Santo, sua família, sua causa na justiça. Pai Santo, visita o Luiz, que tem a sua guerra espiritual e sua família, a Desirê, a Dirce Andrade, a Edna Casanova, a Lira Santos, o José Paulo Pegre, o Dione, todos os pedidos, Pai Santo, que temos feito aqui, que o Senhor derrame da tua graça infinita, do teu amor imensurável sobre suas vidas. Guarde, Pai Santo, e sustente a cada um deles. Paizinho, rogamos por aqueles que estão passando pelo luto, que o Senhor conforte e console seus corações. Visita, Senhor Jesus, a nossa nação. Tenha misericórdia da nação brasileira, Pai. Traz, Senhor Jesus, paz, justiça, misericórdia, Pai Santo, para conosco. Sustenta o teu povo, Pai eterno. Tira, Senhor, todo o espírito de inveja, de malignidade, de maldade, de soberba, de arrogância, tudo aquilo, Pai Santo, que vem trazer dor e sofrimento. Pedimos ao Senhor que livre a nação brasileira do comunismo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos sustente, pois sabemos que a tua volta está próxima e que a nossa fé continue sendo sustentada e amparada pelo Senhor. Não nos deixe, Pai Santo, desistir da nossa fé em Ti. Aceita, Santo Deus, a nossa oração no Teu trono de graça. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. É com grande alegria que vemos a sua dedicação em participar do nosso devocional de oração. Cada encontro, cada oração compartilhada e cada leitura da Palavra de Deus é um passo valioso na nossa jornada com Cristo.
Não desanime, continue firme. O alimento que sua alma recebe aqui é vital para juntos enfrentarmos os desafios do dia a dia. Sua participação é uma bênção. Quando você ora conosco e se aprofunda na palavra de Deus, não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas também encorajando a fé de todos aqueles que conosco têm caminhado. Queremos convidá-lo a ir além. Deixe seu like. É uma forma simples e rápida de dizer: essa mensagem me tocou, e de nos motivar a cada dia a continuarmos firmes. Acione o sininho. Garanta que você não vai perder nenhuma oração, nenhum momento do devocional. Esteja sempre conectado com a voz de Deus para com a sua vida. Compartilhe, seja um canal de bênção. Compartilhe este devocional com amigos, familiares e em seus grupos. Você não sabe quem pode estar precisando ouvir a mensagem de esperança e salvação em Jesus Cristo. Compartilhe ainda hoje. Que a sua oração seja um clamor por mais entendimento da salvação em Cristo Jesus e por uma vida que glorifique o nosso Salvador. Leia, medite, ore e viva a palavra de Deus, pois ela é o mapa para a salvação em Cristo Jesus. Avante com fé e perseverança. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco.